Bom, está chegando ao átrio direito a veia cava superior, veia cava inferior e também chega ao átrio direito o sangue desoxigenado do próprio miocárdio, pelo seio coronário, que é a confluência, ou seja, o encontro das veias coronárias que trazem o sangue da circulação do músculo cardíaco, né? Então, esses três vasos, tanto o seio coronário, que entra pelo ósseo do seio coronário, quanto a veia cava superior e veia cava inferior, estão chegando ao átrio direito. Ele está em diástole. A válvula tricúspide, o ósseo dela está fechado, né? Quando ocorre a sístole atrial e a diástole ventricular, o sangue passa do átrio para o ventrículo porque abre-se o ósseo da válvula tricúspide, né? O ventrículo está relaxado, então abre o ósseo e o sangue passa e enche o ventrículo direito de sangue desoxigenado. Aí ocorre a sístole ventricular e diástole atrial. O sangue é bombeado em direção à artéria que leva aos pulmões o sangue desoxigenado. Para isso, o sangue passa por uma região anatômica chamada infundíbulo. Logo, em sístole ventricular, fecha-se a válvula tricúspide, o ósseo dela, né? O sangue sobe pelo infundíbulo e força a abertura da válvula do tronco pulmonar, que é essa região aqui, formada por três válvulas semilunares. É como se fossem copinhos que se enchem de sangue e abrem a válvula. Aí o sangue passa para o tronco pulmonar, que se divide em artérias pulmonares direita e esquerda, que vão em direção aos pulmões. Então, toda essa parte azul que a gente vê aqui, ó, por que é azul? Porque é sangue desoxigenado, é a grande exceção do corpo, né? Uma artéria carregando sangue pobre em oxigênio. Então, esse corte coronal que foi feito aqui no pulmão mostra as artérias entrando no coração, lá vai ocorrer hematose, né? Dentro dos pulmões. Aí volta para o coração um sangue rico em oxigênio por meio de veias pulmonares, que também é exceção. As veias estão chegando tanto do pulmão direito quanto do pulmão esquerdo ao átrio esquerdo, que está em diástole, né? Logo, o ósseo da válvula mitral está fechado nessa situação. Aí, quando entra o átrio em sístole, o sangue vai e o ventrículo em diástole, ou seja, o ventrículo relaxado, abre o ósseo da válvula mitral e o sangue passa para o ventrículo esquerdo. Agora, entrando em sístole novamente o ventrículo, né, contraindo, o que vai acontecer? Ele vai forçar a abertura da válvula da artéria aorta, para que o sangue seja, então, para que o sangue passe para a grande circulação. Vamos agora então ver esse caminho que o sangue percorre no momento da sístole ventricular esquerda. Abre o ósseo, abre a válvula da artéria aorta e o sangue vai passar por essa primeira parte da aorta, que tem início no ventrículo esquerdo e vai até nível de segundo par de cartilagens costais. Essa parte a gente diz que é a parte ascendente da artéria aorta, né? Do segundo par de cartilagens costais até a altura de manúbrio do externo, nós temos o arco da artéria aorta. Desse arco para o lado direito vai partir uma artéria mais calibrosa, porque a pressão é maior para o lado direito, porque o sangue é bombeado com mais força. Para o lado esquerdo não temos essa artéria mais calibrosa, esse tronco, né? A gente tem já as artérias com uma luz menor, né, no seu vaso. Então, para o lado direito, eu tenho o tronco braquicefálico. Por que braquicefálico? Porque vai para a cabeça e também vai para o braço. Então, o tronco braquicefálico, lado direito, e para o lado esquerdo, artéria carótida comum direita e artéria subclávia direita. Para o lado esquerda, desculpa, falei errado, né? Tronco braquicefálico direito. E para o lado esquerdo eu já tenho a ramificação do arco, para o lado esquerdo a artéria carótida comum esquerda e subclávia esquerda. Do tronco braquicefálico direito, o que vai acontecer? Ramifica para a cabeça a artéria carótida comum direita. E para o braço, passa por baixo da clavícula a artéria subclávia direita. Aí nós vamos ver que o braço da Robertinha
eu só tenho o braço esquerdo mostrando isso, então vamos ver que passando por baixo da clavícula, nós vamos ter aqui a artéria subclávia. Quando passa próximo à axila, a artéria axilar. Quando passa próximo ao úmero, na região de braço, artéria braquial. Aí a gente vê que da braquial ramifica no antebraço a artéria radial e a artéria ulnar. Isso acontece tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Só que vocês não podem esquecer que para o lado direito tem um tronco que o lado esquerdo não tem. Do arco já parte direto na carótida e a subclave, né? Se a gente observar agora aqui, ó, tirando o coração, aqui ainda é o arco, né? Até mais ou menos a altura de T4, quando passa por trás do coração. De T4 até T12, nós vamos ter a porção ou a parte descendente ou torácica da artéria aorta. E que essa parte torácica da artéria, ela vai emitir ramos para quem? Para os brônquios, para o diafragma, para os pulmões, né? Para o esôfago, traqueia, músculos intercostais. Então é uma região, é uma parte da aorta que se ramifica para toda a caixa torácica. Como que a aorta passa lateralmente, aqui é o esôfago, vocês estão vendo, né? Como que ela entra na cavidade abdominal para então ramificar-se para os órgãos viscerais? Ela tem uma abertura no músculo, que é o hiato aórtico, né? E aí, ela na altura de T12, ela entra no hiato aórtico. E na altura de L1, ou seja, a primeira vértebra lombar, já tem uma ramificação, tem um tronco arterial aqui, que vai emitir ramos para o fígado, para o estômago, para o pâncreas, para o baço, para os intestinos, que seria o tronco celíaco, né? O tronco celíaco está aqui na altura de L1. Aonde que é o hiato? O hiato seria a abertura do músculo, ó. Certo? Em L2 ocorre uma segunda ramificação no abdômen, as artérias renais, tá? Claro que daqui vão partir artérias ováricas, testiculares também, mas aí a gente só fica nas renais para esse semestre. Aqui é o hiato aórtico, então é a parte abdominal da aorta, como nós falamos. O tronco celíaco já se ramifica aqui, logo na saída do hiato, na altura da primeira vértebra lombar, aqui está um pouquinho acima. Aqui seria em L2 artérias renais. Aqui continua a parte abdominal da artéria aorta. A abdominal da artéria aorta vai de T12, né, quando entra no hiato, até a altura de quarta vértebra lombar, onde essa aorta vai se bifurcar, né? Quando ela bifurca na altura de L4, até a altura de segunda vértebra sacral, são as artérias ilíacas comuns, direita e esquerda, certo? A nível de segunda vértebra sacral, ela vai novamente ter uma ramificação principal, e aí uma parte dela entra para dentro da cavidade pélvica, que é a artéria ilíaca interna, e uma parte segue em direção aos membros inferiores, que é a artéria ilíaca externa. Então, a nível DS2, a artéria ilíaca interna fica na cavidade pélvica, vai ter uma ramificação para a bexiga, para os ureteres, para a porção final do intestino, né? E uma parte dessa artéria vai seguir em direção aos membros inferiores, que é a ilíaca externa. Ela, em nível de sínfise púbica, encontra uma abertura, que é o hiato inguinal, e aqui ela segue, chamando-se artéria femoral. Bom, vamos pensar na veia agora, na circulação venosa, né? Vamos lá? A circulação venosa, a gente parte da veia cava superior e entendendo também que inferiormente chega ao átrio direito a veia cava inferior, né? Na veia cava superior, ela é ramificada por duas veias principais, que seria a veia braquiocefálica direita e a veia braquiocefálica esquerda. Veia braquiocefálica, veia direita e esquerda dividem-se em veia jugular interna direita e veia subclávia direita. Assim como a braquiocefálica esquerda, veia jugular interna esquerda e subclávia esquerda. Toda a ramificação para o braço é a mesma coisa. Não tenho aqui o modelo para mostrar para vocês, mas da subclávia vai se dividir em axilar, não tem a venosa aqui, só a arterial. Seria a mesma coisa. A axilar, a
a braquial, a radial e a ulnar. Aí é só ramificar da mesma forma como foi ramificada a circulação da artéria aorta para os membros superiores, né? Passa próximo da axila, do braço e do antebraço, tá? Quando a gente vê a circulação venosa chegando do abdômen, vejam vocês que a veia cava entra direto aqui na região de átrio direito, né? Não tem um hiato aórtico aqui, para hiato cavórtico, né? É direto no átrio direito. Então, a veia cava é do átrio direito até a altura de L4. A inferior, que em nível de L1 tem uma ramificação para as vísceras também, trazendo sangue desoxigenado para essa veia para entrar no átrio direito do intestino, do pâncreas, do estômago, do baço, tá? Só que aqui não vai ter o tronco celíaco, que nem tem na artéria aorta. Aqui a veia da veia cava já ramifica para os membros dos órgãos abdominais. A nível de L2, eu tenho ramificação trazendo dos rins, são as veias renais, direita e esquerda. Aqui é veia cava inferior ainda, até a altura de L4. Depois em L4 bifurcou, veia ilíaca comum direita e veia ilíaca comum esquerda até nível de segunda vértebra sacral. Mesma coisa das artérias. Em S2, o que vai acontecer? Vai bifurcar de novo. Veia ilíaca externa em direção aos membros e interna em direção à cavidade pélvica. A veia ilíaca interna fica na cavidade pélvica e a externa passa pelo hiato inguinal da mesma forma que a artéria ilíaca externa e passa a se chamar veia femoral.